Oi, gente, nós estamos aqui com a doutora Ana Cristina Melo Santiago. Ela é chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E a conversa hoje vai girar em torno desse tema. Dia 18 de maio é o dia de combate ao abuso, ao crime de abuso à criança e adolescente. E a primeira pergunta para a doutora Ana é: como que a senhora enxerga esse dia? Qual a importância desse dia para a sociedade? A importância desse dia para a sociedade é sempre nós trazermos essa temática à discussão, lembrarmos que isso é um problema grave que a nossa sociedade ainda enfrenta e que é preciso muita discussão, muito esclarecimento para que a gente possa diminuir os números aí que ainda são tão alarmantes. Em relação a esses números, doutora, o que vocês observam? Esse crime é praticado mais contra meninas, mais contra meninos? Eu diria que 90% dos casos que chegam ao nosso conhecimento, as meninas, meninas, adolescentes são vítimas. É o que não pode trazer a conclusão que os meninos também não sejam abusados. Sim. Aí nós temos outras questões que induzem uma subnotificação no caso dos meninos. Mas via de regra as meninas elas são mais apontadas como as vítimas. Sim. E a senhora observa que vem aumentando os casos, assim, as notificações, a partir do momento que houve uma divulgação, que a sociedade tomou mais conhecimento desse tipo de crime? Sim, nós temos o Disque 100, que é um canal nacional que possibilita essa denúncia mais fácil, inclusive de forma anônima. Então, esses números têm crescido, não só pela sociedade, mas pelos profissionais da rede de saúde, na medida em que eles entendem o papel deles, na obrigatoriedade dessa notificação, professores, conselho tutelar, ou seja, existe uma mobilização de toda a sociedade para combater esse tipo de delito. Então a gente conclui que quanto mais as pessoas discutirem esse assunto, ficarem sabendo desse assunto, melhor. Não só as pessoas, como as próprias crianças e adolescentes. A gente observa que quando nós vamos a algum colégio, que isso é muito comum, e damos uma palestra, logo após aquilo, existe um grande número de denúncias aos próprios professores que trazem a delegacia. Porque muitas vezes aquele aluno, aquela aluna, ele nem tem o discernimento que aquele ato que foi praticado com ele é uma violência sexual. Sim, então existe esse processo de conscientização também, essa necessidade, né? Sim, a necessidade de conscientização de nossas crianças, nossos adolescentes e de toda a sociedade. E doutora, qual conselho que a senhora dá para as famílias, para que as famílias tentem evitar esse tipo de crime e de repente ajudar as suas crianças, os seus adolescentes a não sofrerem essa agressão? O que nós observamos é que sempre nos perguntam qual o perfil de vítima, qual o perfil de ator, e a gente coloca que não existe esse perfil. O que nós observamos aqui na delegacia é um perfil de família, ou seja, aquelas crianças e adolescentes que são criados de uma forma mais solta, sem a fiscalização, sem uma vigilância mais próxima, eles são os principais, as vítimas em potenciais. Então, em primeiro lugar, é importante que a família reconheça o seu papel enquanto protetora daquela criança e mesmo do adolescente. Então, é importante saber toda a rotina, com quem fala e, acima de tudo, estabelecer uma relação de confiança para que, caso aconteça algum ato, essa criança, esse adolescente, ele tenha liberdade para vir relatar. Então, isso é muito importante. E uma vez com esse olhar muito cuidadoso, você vai ter condições de observar também alterações de comportamento daquela criança. Então, por exemplo, doutora? Por exemplo, uma alteração no sono, uma alteração no humor, uma alteração no apetite, uma incontinência urinária, qualquer coisa que você veja que fugiu do padrão daquela criança ou daquele adolescente. Isso não quer dizer que necessariamente ela esteja sendo vítima de uma violência sexual, mas alguma coisa está diferente e alguma coisa precisa ter um olhar mais atento. Investigada, né? Mas o que a gente observa que um comportamento sexualizado incompatível com a idade daquela criança ou automutilação, é muito comum uma vítima de violência sexual, ela se cortar nos braços, por exemplo.
E isso eu diria que acende um sinal vermelho e você deve procurar imediatamente ajuda. E aí, nessa busca por ajuda, quais são os canais que a polícia abre para a população? Nós temos a própria delegacia aqui de proteção à criança e adolescente. Aqui no Distrito Federal nós temos 31 delegacias de polícia diária que também tratam da matéria. Na Polícia Civil nós temos o número 197, que é um canal de denúncia que você pode fazer a denúncia até de forma anônima. Ótimo. E de forma gratuita. Nós temos o Disque 100. Aqui no Distrito Federal nós contamos com 40 conselhos tutelares em todo o Distrito Federal. Então também é só você procurar o conselho tutelar da sua região, que ele pode dar toda a orientação necessária do que você deve fazer diante de uma denúncia. O que a gente observa é que esse crime traz muitas consequências, né, para as vítimas, consequências que às vezes ela nunca mais vai conseguir se desvencilhar, né? Principalmente as meninas, né? Tem muitas mulheres que sofreram abuso na infância e na adolescência e hoje tem muitas dificuldades de relacionamento, de se sentirem inseguras por causa disso, né? Então realmente é algo que a sociedade tem que estar muito atenta, as famílias têm que prestar muita atenção porque as consequências são danosas para toda a sociedade, né? E eu quero dar os parabéns para a senhora, para a Polícia Civil que faz esse belíssimo trabalho e ficam aí esses canais de atendimento, né, essa dica desses canais para que a sociedade também interaja com a polícia e de uma forma geral e conectada esse crime seja diminuído, né, seja reprimido. O que a gente coloca sempre, que é importante ressaltar, é que cabe à polícia investigar. Sim. Então a simples suspeita do abuso já deve ser notificada à polícia. E é importante que essa criança não seja inquirida, porque também é muito comum das pessoas, né, naquele afã de ajudar, começar a perguntar muito o que aconteceu, como aconteceu, onde foi, e esse tipo de procedimento ele não é o adequado. O adequado é mesmo com a suspeita, você trazer imediatamente o caso para a polícia, porque é a polícia que cabe investigar o que de fato aconteceu. E a polícia tem um corpo técnico preparado, exatamente, né, doutora? Você não precisa ter a certeza de que aconteceu aquela violência, isso é importante falar. Assim, suspeita já enseja um procedimento de apuração. Sim. Então tá, gente, é isso aí. Obrigada, viu, doutora? Sucesso para vocês no combate a esse crime que é tão triste realmente, né? E que assola principalmente as mulheres. Obrigada. Por nada.